Mudei-me para a casa dos meus avós no mesmo dia em que meus pais anunciaram que minha mãe está grávida de novo. Meus pais me tiveram quando tinham 19 e 20 anos. Eram totalmente crianças. Nos primeiros 6 anos da minha vida, moramos todos amontoados com os pais da minha mãe porque meus pais não conseguiam se ajeitar na vida. Quando fiz 6 anos, meus pais finalmente nos mudaram de lá e eles estavam tão orgulhosos de si mesmos, agindo como se tivessem realizado algo enorme. O motivo? Mamãe estava grávida do filho número 2. Aquele deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta logo de cara. Avançando 11 anos. Agora somos 6 filhos no total. Minha casa é basicamente um zoológico onde os animais mandam em... Meus irmãos não sabem agir como humanos porque meus pais nunca os ensinaram. Eles cospem na comida das pessoas, enfiam os dedos sujos nos pratos de todo mundo e depois colocam a comida de volta. Se minha mãe compra pizzas congeladas e tem algum ingrediente que eles não gostam, eles simplesmente tiram e jogam no chão. Não no lixo, no próprio chão. Eles têm ataques de gritaria na loja, derrubam coisas das prateleiras nos supermercados, e meus pais ficam lá parados como se fosse totalmente normal. Enquanto isso, eu morro de vergonha vendo outras famílias nos encararem como se fôssemos algum tipo de desastre de reality show. Mas aqui está a parte que realmente me fez perder a cabeça. Quando minha irmã mais nova nasceu, há 2 anos, meus pais não colocaram o berço dela no quarto deles como pessoas normais. Eles o enfiaram no meu quarto e me fizeram de babá do turno da noite. Estou falando de trocas de fralda às 3 da manhã, esquentar mamadeiras, tentar fazê-la dormir de novo enquanto meus pais roncavam no fim do corredor. Eu era basicamente uma babá residente aos 15 anos. A escola no dia seguinte não importava se eu tivesse ficado acordada a noite toda com um bebê chorando. Minhas notas começaram a cair porque eu estava exausta o tempo todo. Mas quando reclamei, meu pai apenas disse que eu precisava assumir a responsabilidade e ajudar a família. Ajudar a família, eu não escolhi ter 6 filhos. Essa foi a decisão brilhante deles. Então, na terça-feira passada, quando meus pais reuniram todos nós na sala de estar com aqueles sorrisos enormes nos rostos, eu já sabia o que estava por vir. Minha mãe tinha aquele mesmo olhar radiante que ela tem a cada 2 anos, e meu pai estava saltitando nos calcanhares como um cachorrinho animado. Temos uma notícia incrível, anunciou minha mãe, colocando a mão na barriga. Vocês todos vão ser irmãos mais velhos de novo. Meus irmãos começaram a pular e gritar de empolgação, porque não entendem o que isso realmente significa. Mais caos, menos atenção. E adivinha quem vai ficar presa trocando fraldas e alimentando o bebê de madrugada de novo? Eu nem esperei eles terminarem o discursinho de anúncio deles. Fui direto para o meu quarto, peguei meu celular e liguei para meus avós. Minhas mãos estavam literalmente tremendo enquanto eu discava o número deles. Vó, sou eu. A mãe está grávida de novo e eu não aguento mais isso. Posso, por favor, ir morar com vocês? Tipo, hoje, houve silêncio por cerca de 10 segundos e então ouvi minha avó respirar fundo. Ela o quê? Outro? Aqueles 2 perderam o juízo. Arrume suas coisas, querida. O vovô já está pegando as chaves do carro. Joguei todas as minhas coisas importantes em 2 malas, roupas, meu notebook, carregadores e o mais importante, meu passaporte e certidão de nascimento do arquivo dos meus pais. Aprendi esse truque no Reddit. Sempre pegue seus documentos primeiro. Meus pais ainda estavam na sala explicando aos meus irmãos como isso seria emocionante. Quando passei com minhas malas, meu pai pareceu confuso. Onde você vai com isso? Eu disse. Para a casa da vovó e do vovô. Permanentemente. O rosto da minha mãe ficou branco. Como assim permanentemente? Você não pode simplesmente ir embora. Eu disse. Só observe. Foi aí que ambos começaram a surtar. Meu pai bloqueou a porta da frente e começou todo um sermão sobre responsabilidade familiar e como eles precisavam da minha ajuda agora mais do que nunca. Minha mãe estava chorando, dizendo que eu estava sendo egoísta e dramática. Mas eu cansei de ouvir a chantagem emocional deles. Quando meus avós bateram na porta 20 minutos depois, empurrei meu pai para passar e não olhei para trás. Agora meus pais estão perdendo completamente a cabeça porque perceberam que realmente têm que criar seus próprios filhos. Eles chamaram a polícia para meus avós 2 vezes, alegando que fui sequestrada ou algo assim. Os policiais deram uma olhada na situação, viram que tenho 17 anos e escolhi sair voluntariamente. E basicamente disseram aos meus pais para crescer. Eles estão ameaçando processar meus avós por interferir em seus direitos parentais. Mas minha avó apenas riu e disse: boa sorte com isso. Talvez tentem ser pais de verdade primeiro.